vocês aqui uma vez mais, através desse vídeo, seja o núcleo de comunicação que você esteja vendo ele, YouTube ou qualquer outro veículo na internet. Muito bom estar com vocês uma vez mais. Bom, queridos, eu quero falar nesse momento sobre o relançamento do site www.luissouza.com. Estamos relançando o site, dentro de alguns dias estará no ar, ou se você está vendo esse vídeo e ele já está no ar, você já pode acessá-lo lá. Queridos, é um site extremamente interativo, nós temos vários espaços como Luiz Souza, Ministério, Biografia, Missão, Visão. Temos também o espaço Psicologia, temos espaço História, espaço Teologia, espaço Mulher. Temos vários outros núcleos de comunicação dentro do site, como a agenda, congressos, eventos, missão e tantos outros espaços que vai vir para certamente abençoar a vida dos internautas, a vida de todos aqueles que têm acompanhado o nosso ministério no Brasil e no mundo. Temos também os nossos materiais, como o DVD no tema coadjuvantes e protagonistas, a lacuna da alma, o lixo transformado em luxo, a ressurreição da história, o assassinato da depressão e N compêndios de materiais que certamente se você adquiriu, ou se você já adquiriu, você tem certeza de que é uma bênção para a sua vida. Nós temos recebido algumas centenas de milhares de e-mails que têm abençoado a vida dos irmãos com testemunhos do que Deus tem feito através dos nossos materiais. Lembro de que um dia fui pregar em um evento e ali vendendo os meus materiais, eu vendendo um CD coadjuvantes e protagonistas. Eu dei um CD, senti de dar um CD para um rapaz que veio me cumprimentar. Depois de alguns dias ele me retornou dizendo que chorou na mensagem, dizendo que foi renovado, dizendo que foi restaurado, dizendo que foi abençoado através daquela mensagem. Eu tenho certeza que se você tem algum parente que está, digamos, de férias do Evangelho, de férias de Jesus, para não dizer que ele está desviado, digamos que ele esteja assim, você pode estar adquirindo nossos materiais. Tem uma mensagem muito linda chamada Lacuna da Alma, que é uma mensagem que o Senhor Deus me confiou, que é para sarar a alma ferida do ser humano. Temos a doença do século chamada depressão. Temos o assassinato da depressão, uma mensagem muito linda, muito poética, que eu tenho certeza, se alguém está com depressão, vivendo no quarto escuro, solitário, adquira essa mensagem, o assassinato da depressão, porque Deus vai assassinar, literalmente, a depressão que está em você. Você nasceu para ser cheio do Espírito Santo, você nasceu para ser cheio da presença de Deus, e aonde o Espírito Santo está, não tem lugar para depressão. Onde o Espírito Santo está, a depressão tem que sair mesmo, tem que bater em retirada, porque a presença de Deus ela é maior do que tudo na nossa vida. Muito bem, obrigado a vocês que têm acessado o nosso site, adquira os nossos materiais, seja abençoado. Para entrar em contato com o escritório TNT, é no seguinte telefone, operadora 11 5623 4409 9918-8236. Temos também o suporte online, tnt.contato.tnt@hotmail.com, no horário comercial, de segunda a sexta, das 8 às 16h30. Somos gratos a você. Eu quero aproveitar o ensejo e fazer uma oração pela sua vida, pedir para que Deus te abençoe, ok? Deus, abençoe essa vida, Pai, que está vivenciando conflitos internos e externos. Abençoe essa vida, Pai, que está sofrendo, essa vida que está em angústia, essa vida que está precisando de resposta, que não está conseguindo assimilar as lições do momento. Eu peço ao Senhor que o Senhor ajude a cada um deles, que o Senhor entre na casa, na vida emocional, na vida espiritual, na vida material. E que o Senhor abençoe esse seu filho, Pai, que tem nos acompanhado através dos veículos de comunicação, que tem orado. Peço ao Senhor que abençoe todos aqueles que são intercessores anônimos e declarados do meu ministério, Pai. O Ministério TNT, que o Senhor me confiou para abençoar a vida. Abençoe aqueles que oram por mim. Abençoe os jovens que me admiram e que são influenciados pela minha vida e pelo ministério que o Senhor me deu. Abençoe as milhares de irmãs do ciclo de oração que sempre me recebem com muito carinho em vossos congressos por este Brasil. Abençoa, Senhor, os jovens que têm me mandado um e-mail dizendo que as suas vidas têm sido abençoadas e influenciadas pelo meu ministério. E milhares de líderes, abençoe os pastores, os líderes, os coordenadores de congressos e eventos, sejam eles de mocidade, ciclo de oração e demais, Senhor. Abençoa-os
Não deixe que nada falte para os seus filhos, que tudo neles vai bem, Pai. Assim como vai a alma dos seus filhos. Eu sou grato ao Senhor pela vida deles. Que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E neste contemporâneo século nós temos centenas de pessoas que estão com vazio na alma, angustiadas, aflitas, com depressão, pessoas que não têm mais esperança de vida. Mas eu quero te dizer que o meu Cristo, Ele vai aonde o pai não vai, Ele vai aonde a mãe não vai, Ele vai aonde o psicólogo não vai, Ele vai aonde o calmante para dormir não vai, Ele vai além de tudo, além de todos, Ele toca onde ninguém toca, Ele faz aquilo que ninguém pode fazer. Por isso eu estou te dizendo que Ele te trouxe aqui nessa noite para saturar, para preencher esse vazio da sua alma com unção, com graça, com virtude e com poder, e nunca mais a sua história será a mesma. Você acabou de ouvir mais uma mensagem com o ministro da palavra, Luiz Souza. Para mais contatos, acesse o site www.luizsouza.com. Adquira mais mensagens pelo site www.luizsouza.com.